Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita Moreto, eu sou a idealizadora do Sala Aberta e é um prazer enorme estar aqui no Sinated para discutir com vocês um pouquinho dessa relação do jovem com a mídia e com as tecnologias. Recentemente, eu divulguei através do site do Sala Aberta um e-book com sugestões e atividades para se utilizar o celular em sala de aula. Essas atividades eram atividades simples, não exigiam uma tecnologia avançada, não exigia um aplicativo diferenciado. Elas exploram, no geral, as principais funcionalidades de qualquer aparelho celular. Uma ou duas atividades sugerem o uso da internet, mas isso não é na sua totalidade. Então são atividades bem simples que você pode fazer com qualquer tipo de aparelho celular. E eu coloquei lá no site com download gratuito, né? E para minha surpresa, só no site do Sala Aberta houve mais de 800 downloads. Mais de 800 pessoas baixaram esse material. Isso que o e-book também foi divulgado em outros sites. Então eu tenho uma estimativa de que mais de 1000 pessoas tiveram acesso a esse e-book. E isso me surpreendeu bastante porque muitos professores também me deram feedback, né? Me mandaram mensagens agradecendo o material, falando que o material estava muito rico, que as atividades eram muito boas, que já estavam aplicando essas atividades em sala de aula com seus alunos, o que me deixou muito feliz, né? Em saber que o material está sendo realmente aproveitado, que não foi algo inútil, mas que está sendo realmente útil para os professores, que é essa a finalidade dele, né? Ele foi elaborado para que os professores pudessem utilizar em sala de aula, mas ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz com isso, eu fiquei muito surpresa. Fiquei muito surpresa porque a grande discussão hoje é que é proibido utilizar o celular em sala de aula. E eu moro em Ponta Grossa, no Paraná, né? Eu estou aqui em Ponta Grossa, e eu trabalho, a minha carreira nessa área de mídia e educação começou lá em 2008, quando eu assumi a coordenação num programa Jornal Educação chamado Vamos Ler, no qual eu estou até hoje, nessa coordenação, onde a gente trabalha com o uso de jornal impresso, a princípio, né, com o uso de jornal impresso em sala de aula. Então, através do jornal impresso, a gente estimula que os professores desenvolvam atividades críticas com os alunos a partir de temas sociais, então a partir da discussão da mídia. Então é feita toda uma preparação, toda uma metodologia voltada para esse uso em sala de aula. Então não é simplesmente uma leitura de jornal, mas sim uma leitura contextualizada a partir de um planejamento voltado para o uso crítico da mídia dentro de um planejamento pedagógico e dentro do currículo escolar. Hoje, claro que o programa ele teve que dar uma renovada, nós nos readaptamos à sociedade, a essa realidade que a gente encara todo dia quando a gente sai para fora da escola, né, que são as novas tecnologias. Então hoje a gente não trabalha apenas com a leitura do jornal impresso, mas também com as novas tecnologias, a leitura do jornal online e outras ferramentas tecnológicas que possam auxiliar os professores nesse desenvolvimento de atividades com mídia em sala de aula. Ainda partindo do princípio da leitura de jornal, mas não apenas agora o jornal impresso, mas também o jornal online e outras fontes de informação que estão online na internet que complementam aquele tema, complementam aquela discussão e fazem com que esse senso crítico do aluno ele seja mais elaborado, e ele seja mais contextualizado com o que acontece ao seu redor. E mesmo assim, com todo esse planejamento, trabalhando com professores desde 2008, influenciando que é importante você discutir a mídia em sala de aula, devido ao acesso que a gente tem à informação, há muita informação, ao mesmo tempo, a nossa bagagem informativa ela é muito grande, para os alunos principalmente, então eles precisam ser orientados nessa decodificação do meio e das mensagens que eles recebem. Então a gente sempre trabalha mostrando para os professores essa importância e mesmo trabalhando agora com tecnologia e trabalhando bastante tempo com essa leitura de mídia, eu sempre ouvi muitas reclamações quanto ao uso de tecnologia em sala de aula. Muitas, inúmeras. As principais são quanto às dificuldades, realmente. Então, dificuldade de acesso à internet, dificuldade de ter computador na escola, dificuldade de fazer uma atividade mais elaborada, porque mesmo tendo internet às vezes não comporta com o número de alunos. Mas a principal reclamação foi com o celular. Desculpem, eu tô tossindo. Vou ter que gravar assim mesmo, né? Esse friozinho aqui do sul não é fácil. Enfim, voltando, ao nosso raciocínio. Então, a reclamação
reclamação sempre foi essa, né? Quanto ao uso do celular. Aqui no Paraná, existe uma lei estadual que proíbe o uso do celular em sala de aula. Eu até escrevi um artigo, se vocês podem entrar lá no site do Salaberta, vocês vão ter acesso a esse artigo onde eu coloco a lei, eu coloco até algumas frases, né, que eu tirei dentro dessa lei, que a partir disso que eu escrevi o artigo, né, acho que o nome dele é Comunicação Interrompida, proibido usar celular, tá lá na seção de artigos do Salaberta. Onde essa lei, ela diz assim, que você não pode utilizar o celular, salvo se for para fins educativos. Então, ela é muito confusa, porque ao mesmo tempo que ela diz assim, que você não pode utilizar o celular, ela diz que você pode, desde que você for utilizar para fins educativos. Então, eu imagino, assim, que os professores, muitas pessoas não leem a lei inteira, só lê lá a parte que é proibido usar celular, então vamos, agora é proibido, estou amparado na lei, então não vamos mais usar celular, né, sem conhecer a lei inteira, porque se você for parar para pensar, o que é você usar o celular dentro da sala de aula que não foi para fins educativos? Como que o professor vai fazer isso? Né? E daí vem a grande questão. Thalita, mas os alunos, eles ficam mandando mensagem um para o outro. Daí isso não é fins educativos. Mas eles ficam vendo vídeo. Mas aí eles ficam tirando fotos, os alunos, tiram foto do outro, daí fica tumultuando a aula. Não dá. Não dá, o celular não dá. Essas são as justificativas, né, que os professores colocam para mim. Muitos falam assim, é um pesadelo o celular em sala de aula, é um pesadelo. Aqui na nossa escola tem uma determinação interna, eles não podem trazer para a escola, né, o celular. Só que o que acontece? Trocar mensagem, tirar foto, são funcionalidades, né, do aparelho. Quando a gente for analisar não só o aluno dentro da sala de aula, mas o aluno dentro da sala de aula, o aluno fora da sala de aula, o aluno dentro da sua casa, o aluno no seu convívio social. E mais, vamos analisar o professor dentro da sala de aula, o professor dentro da sua casa, o professor no seu convívio social. E mais, os pais do aluno dentro do seu ambiente de trabalho, dentro das suas casas e dentro do seu convívio social. Todas essas pessoas que eu citei, sim, professores também, utilizam o celular dentro das suas casas e no seu convívio social. Os alunos, eles só possuem um celular porque eles foram presenteados com o celular. Um aluno de 12, 13 anos não tem dinheiro para comprar um celular. Ele não vai assim, hoje eu vou lá, vou comprar um celular, eu quero celular de última geração, né, com toda a tecnologia, aqueles celulares que custam mais de R$1.000, porque eu preciso desse celular, então eu vou comprar, porque ele vai ser muito útil para mim e para o meu trabalho. Não, ele é presenteado. Ele vê essas relações, ele vê as pessoas na sociedade utilizando, ele vê a mídia, a televisão, se ele tiver televisão, na internet, o que for, influenciando de que todos nós devemos ter um celular, influenciando de que todos nós devemos tirar fotos com o nosso celular e postar as nossas fotos nas nossas redes sociais. Eles veem os adultos fazendo isso, eles veem seus pais fazendo isso, eles veem seus professores fazendo isso fora da sala de aula, e daí eles também precisam fazer isso, porque eles estão inseridos na sociedade. Por que todo mundo pode fazer ou eu não posso fazer? Daí eu posso, eles me dão esse aval para eu fazer isso. Então eu ganho um celular, né? Meu pai e minha mãe me dão um celular, meu pai e minha mãe muitas vezes são professores também, porque professor também tem filho de professor também vai para a escola, né? Então, muitos desses jovens também são filhos de professores, então eles ganham o celular. Daí é muito engraçado, porque eu já fiz algumas palestras a respeito disso e eu pergunto, né, para os professores aqui, quem tem filho? Para os professores da palestra, quem tem filho? Filho de vocês tem celular? Tem, a maioria. Assim, é muito difícil, só se for muito pequenininho, né? Uma criança de 1, 2 anos que não vai ter celular, mas se for maiorzinho, de 8 para cima, já tem celular, né? Mas como que eles conseguiram o celular? Porque eu dei. Daí todos eles respondem, porque eu dei, né? Então eles já justificam. Não, meu filho tem celular porque eu dei o celular para ele. Mas por que você deu o celular para ele? Daí é fantástico. As respostas que eu recebo, já recebi várias respostas, mas a maioria é porque
para eu me comunicar com ele. Então eu dando um celular pro meu filho, então eu dou o celular pro meu filho porque eu tenho uma comunicação mais rápida, eu encontro ele com mais facilidade, eu posso ligar para ele a qualquer momento, né? Então para isso que a gente dá o celular, por segurança, né? Para saber onde ele tá, o que ele tá fazendo. E teve uma professora que uma vez me respondeu assim, não, eu dei o celular para ele porque ele adora mexer no celular, mexer em jogo, mexer em tecnologia, ele faz muitas coisas, assim, eu quis estimular, né, essa habilidade dele. Então, assim, nós, socialmente, estimulamos o uso do celular, porque ele está fazendo parte dessa prática social. Thalita, eu tenho muitas ressalvas quanto ao uso social do celular. Eu acho totalmente errado, e daí isso é uma opinião minha, mas eu acho muito desagradável quando você está com uma pessoa e a pessoa não larga o celular porque ela só fica falando no WhatsApp. E eu tenho muitas pessoas conhecidas que fazem isso, né? Aquelas pessoas que, no meio de uma reunião, toca o celular, tem que atender porque tem que atender porque tem que atender. Né? Esse imediatismo do celular, que você tem que fazer tudo naquele momento. Se tocou, você tem que atender. Se chegou uma mensagem, você tem que responder. Né? E isso acaba quebrando alguns laços sociais. Eu sou contra isso. Eu sou uma pessoa assim, que eu trabalho com tecnologia, até muito engraçado, porque o meu marido, ele dá muita risada, assim, a respeito dessa situação, porque eu trabalho com tecnologia, eu estimulo o uso de tecnologia, sou especialista em uso de tecnologia, estudo tecnologia, falo sobre tecnologia, mas muitas vezes eu sou totalmente contra a tecnologia. Por quê? Porque a gente tem que ponderar, né? A gente tem que ponderar. Eu mesma, agora, eu estou gravando esse vídeo no celular. Então, se eu não tivesse um celular bom, eu não estava gravando esse vídeo, né, pra vocês. Só que esse celular, que é um smartphone, ele faz tudo, ele é ótimo, ele é fantástico. Eu comprei ele, não tem nem 6 meses. Até então eu usava esse aqui, ó, que é esse simplesinho aqui que não faz nada. Ele manda mensagem, faz ligação. Por que eu comprei esse novo celular? Justamente por causa dessas demandas sociais. Então chegou uma hora que as minhas amigas começaram a me questionar e a me criticar. Thalita, a gente conversa, a gente tem nosso grupo aqui no WhatsApp, a gente conversa, porque as minhas amigas não moram todo mundo no mesmo lugar, a gente mora em estados e cidades diferentes. Então, assim, a gente quer conversar, tem nosso grupo, a gente conversa, e pra você não dar, a gente tem que ficar mandando e-mail pra você, pra contar, tem que ficar mandando e-mail de 2 páginas pra contar toda a nossa conversa. Você tem que comprar um celular pra gente poder conversar e ficar mais próximo, né? Várias pessoas, assim, quando eu ia a alguma reunião de trabalho, falavam assim, não, então tá, eu te mando uma mensagem no WhatsApp, daí a gente combina. Eu falei, não, mas eu não tenho WhatsApp. Mas como assim você não tem WhatsApp? Não, daí então tá, me manda e-mail. Puxa, eu tenho que mandar e-mail. Eu ia fazer fotos, eu não tenho mais, minha câmera digital estragou. Daí eu ia num evento de uma escola, ou uma oficina de professores, daí o meu celular, antes aqui, as fotos ficaram muito ruins. Então, se eu tivesse um celular melhor, não precisava comprar uma câmera digital e ter um celular. Então, eu dava pra fazer 2 coisas, uma só. Então, ali comecei a sentir dificuldade também, né? E as pessoas começaram a me impor necessidades que eu precisava ter um celular melhor. Só que a grande questão foi muito engraçada, porque quando eu decidi que eu tinha que comprar, né, um celular novo, um celular melhor, não foi por tudo isso, assim, pelos meus amigos, pelo meu marido me influenciando, né, por essas reuniões de trabalho que exigiam que tivesse, né, um aparelho melhor. Foi no final do ano passado que uma professora de uma escola que participou do Vamos Ler, ela tinha que me mandar um vídeo, que era um vídeo lá que a gente estava fazendo lá fazendo uma seleção de alunos lá para fazer um cerimonial do nosso evento. E os alunos tinham que gravar um vídeo, né, dizendo por que eles queriam ser os cerimonialistas, né. Daí a professora me ligou e falou assim, olha, eu não tô conseguindo te mandar por e-mail, tá muito pesado. Eu prontamente, eu conheço várias formas de você enviar um vídeo por e-mail, né? A gente conhece vários sites onde você pode compactar esse vídeo, né? A gente conhece vários espaços online onde você consegue compartilhar arquivos mais pesados. Mas daí eu comecei a falar tudo isso pra ela, daí ela me perguntou assim, você tem WhatsApp? Daí eu falei, não. Daí ela, poxa, deve te mandar por WhatsApp. Daí eu vi assim, os professores estavam aderindo mais a essa tecnologia do que eu que falava sobre ela. Daí eu fui comprar um celular. Claro que eu sou uma mulher adulta, né? Não sou impulsiva e fui achar o melhor custo-benefício. O que uma criança, um adolescente, ele não sabe ter esse tipo de noção. O que é o melhor custo-benefício? Ele vai querer aquele celular que passa na TV.
aquele celular que todo mundo tem, aquele celular que todo mundo diz assim, é esse celular que você precisa ter, mesmo que custe R$1.500, R$3.000, R$4.000, né? Ele não vai conseguir entender o valor disso, que isso é um valor muito alto para o uso que ele vai fazer socialmente desse celular. Então, o que que acontece? O celular, ele faz parte das nossas relações, a gente precisa dele, eu acho assim, hoje eu comprei esse celular devido a essas necessidades externas que estavam me influenciando para isso, mas ele é muito útil para mim, porque hoje eu acesso meus e-mails através do celular, eu consigo tirar fotos, eu consigo gravar vídeo, né, para o Senated, eu consigo ter acesso às redes sociais porque eu administro muitas páginas profissionalmente, então eu tenho um acesso mais rápido a quando tem uma mensagem que eu tenho que responder, algo nesse sentido, e o principal que, assim, que fez valer a compra inteira desse celular, assim, por tudo. Eu baixei o aplicativo do Kindle. Kindle é esse aqui, tá? É um leitor, esse aqui é o meu leitor de e-book, onde eu tenho aqui vários livros aqui dentro. E tem esse aplicativo, o aplicativo desse Kindle, eu baixei no meu celular e eu nunca mais fiquei só em uma fila de banco, em uma sala de espera de médico. Eu já li acho que 2 livros só em filas de espera, que a coisa que eu mais odiava era ficar sentada esperando sem ter o que fazer, né? Às vezes você vai em uma prefeitura, algum órgão público, que você tem que falar 2 horas esperando para ser atendido, você não tem que fazer. Isso me abominava, assim. E às vezes eu esquecia, né? Toda vez que você lembra de sair com um livro dentro da bolsa, né? Às vezes eu esquecia o meu Kindle também, apesar de ser pequenininho, às vezes eu esquecia. Agora eu não tenho mais esse problema porque eu tenho livros dentro do meu celular. Os alunos sabem que eles podem ter livros dentro do celular deles? Essa é a questão. Então, o celular ele faz parte das nossas práticas sociais. Quando entra em sala de aula ele é totalmente proibido, mas ninguém... Por que ele é proibido? Porque os alunos entram com ele para fazer aquilo que eles aprenderam a fazer. Que é mandar mensagem, tirar foto e entrar em rede social, mesmo sem ter idade para estar na rede social. E todos os alunos, os jovens com menos de 13 anos que têm um perfil no Facebook, eles têm um perfil porque o pai ajudou a criar. Porque eu já ouvi isso, os pais já falaram para mim, né? Esses dias veio um rapaz aqui que ele entrega água pra mim, o rapaz que entrega água. E ele sempre fala da filhinha dele e tudo, e eu tenho muitos livros na minha casa, né? Eu agora não tô aqui na minha estante de livros, mas eu tenho muitos livros, eu tenho uma estante cheia de livros. Eu tenho muito livro de infanto-juvenil, infantil também. Eu ganho muito livro, eu compro, eu tenho bastante. E eu tinha um livro que eu já tinha e eu ganhei, um amigo meu me deu, e era o mesmo, assim, era um livro de tirinhas, né? E era um livro justamente para o público mais infantil mesmo, para criança, assim, que eram umas tirinhas bem educativas. E daí eu lembrava que ele tinha essa filha dele, né? Eu sempre gosto de dar alguma coisa para uma pessoa que vai aproveitar. Então, ele veio aqui, por coincidência, fazia 2 dias que eu tinha ganhado o livro, ele veio aqui entregar água para mim. E eu perguntei, eu falei assim, quantos anos tem tua filha? Ele sempre fala dela, né? Mas quantos anos que ela tem? Ele falou 9. Daí eu falei, ela já lê com certeza, mas ela gosta de ler. Ele falou assim, nossa, ela adora ler. Ela lê muito, tanto que eu criei pra ela um perfil no Facebook. Daí eu falei, mas com 9 anos você criou um perfil? Ele, não, mas eu criei o perfil pra ela no Facebook porque, como ela gosta de ler, daí ela e as amiguinhas dela, os amiguinhos dela, eles ficam trocando, né? Dicas de leitura, daí a gente procura páginas que sejam de livros, que tem coisas interessantes pra ela ler. Por isso que eu criei pra ela o perfil. Então, assim, olha como a sociedade estimula que a gente utilize essas tecnologias. Só que, o que os alunos sabem fazer com isso? Eles sabem entrar em rede social, eles sabem pegar o celular deles e entrar em rede social, tirar foto, conversar no WhatsApp, mandar mensagem, né? Sem eles saberem que para você ter um celular que faz tudo isso, o celular é caro, precisa ter acesso à internet, a internet custa, mas eles não têm noção desse valor, porque eles querem entretenimento. Eles querem se comunicar com os amigos, com o mundo. Eles querem ter acesso à internet para pesquisar, porque se eles têm alguma dúvida, agora a dúvida ela pode ser sanada com mais rapidez. Eles encontram a informação. Mas em sala de aula, muitas vezes os professores eles não têm uma noção disso, né? De que os alunos eles só levam o celular para fazer aquilo que eles aprenderam a fazer. Eles não sabem como utilizar o celular para fins educativos. Eles precisam ser orientados a isso.
precisa ter um planejamento que mostre para o aluno que ele pode utilizar aquele aparelho que ele tanto gosta, que todo mundo utiliza socialmente, que ele é influenciado para utilizar socialmente para estudo. Existem muitas práticas que os professores poderiam potencializar dentro das suas disciplinas se fizessem o aproveitamento dessas tecnologias que os alunos já têm domínio fora da sala de aula. Porque daí ele ia perceber de que o celular ele não serve apenas para tirar foto do colega, para mandar mensagem, para entrar na rede social. Mas que quando ele for tirar a foto, ele pode tirar a foto com um fim educativo na realização de um trabalho escolar. Que quando ele for mandar uma mensagem, pode ser uma mensagem que um planejamento de uma atividade que envolva a escrita de uma mensagem dentro da disciplina de língua portuguesa, por exemplo. Né? Ele pode utilizar a câmera do seu celular para fazer um vídeo dentro de uma disciplina onde eles precisam fazer um documentário sobre algum assunto de história, por exemplo. Então, existem muitas barreiras para o uso do celular em sala de aula que poderiam ser quebradas a partir do momento que se é aceito de que as potencialidades do aparelho e as potencialidades do aluno com esse aparelho podem ser aproveitadas desde que orientados. Porque subestimar, né, de que o aluno não tem o comportamento necessário para fazer o uso desse tipo de tecnologia em sala de aula não vai adiantar. Então, tem que fazer o teste, tem que propor atividades, tem que levar para ver como que vai funcionar. E aí a gente entra na questão de práticas comunicativas dentro da sala de aula. Né? Porque quando a gente fala de práticas comunicativas, a primeira coisa que vem na cabeça é o diálogo. O diálogo ele vai causar o quê? Tumulto, óbvio. Uma coisa que eu sempre falo para todos os professores: se vocês querem trabalhar com mídia em sala de aula, estejam preparados, porque os alunos não vão ficar quietinhos, sentadinhos na cadeira em silêncio. Práticas comunicativas por si só causam o chamado tumulto da aula. Por quê? Porque o aluno precisa dialogar. Você nunca vai fazer uma prática comunicativa dentro da escola com o aluno quieto e sem ele ter interação com o outro. Né? E o que as práticas comunicativas, como que as práticas comunicativas são importantes dentro da escola? Daí a gente vai voltar, lá eu comecei a falar lá no início, né? Olha a bagagem de informação que a gente tem hoje, que a gente leva com a gente o tempo todo, né? É uma mala muito pesada. Porque nós temos acesso à informação por muitos meios, de diversas formas. Né? A internet hoje está cheia de informação. A televisão, a gente tem acesso hoje, hoje é muito mais acessível, não só o canal aberto, mas TV a cabo com muito mais canais e com muito mais informação. O celular está muito mais acessível e o celular com internet está muito mais acessível, então mais informação dentro do celular. Então tudo isso precisa ser considerado. Tudo isso precisa ser considerado, porque por mais que nós temos acesso a toda essa informação, que os alunos, né, os jovens tenham acesso a toda essa informação fora da sala de aula, isso não significa que eles tenham total controle do conhecimento. E isso que está sendo esquecido dentro das práticas educativas quando se rejeita qualquer prática, né, qualquer ação, qualquer atividade que fuja daquele planejamento formal, curricular, que todo mundo está acostumado. Quando há um avanço na sociedade, esse avanço ele deve ser refletido dentro da escola, porque a gente não pode mais fazer uma divisão do ser aluno e do ser social. É a mesma pessoa, o cidadão é o mesmo. Então, se antigamente a gente não tinha acesso a esse tipo de informação, o professor era o detentor de todo o conhecimento. Eu precisava chegar na escola para que o professor me falasse tudo aquilo que eu precisava saber. Hoje, nós precisamos abrir nossos olhos e encarar que a realidade não é mais essa. A realidade não é mais essa. Hoje o aluno ele já tem muito acesso à informação, não ao conhecimento. Existe uma diferença. Né? A gente tem acesso à informação para formar o nosso conhecimento e cada um forma o seu conhecimento à sua maneira, à sua forma. Não existe um conhecimento único por si só de todo mundo. E não existe uma única forma de aprender e de apreender esse conhecimento. Então, as informações que antes era o professor que tinha que passar, porque senão eu não tinha onde encontrar, né, a não ser em alguns livros, eu teria que ir até a biblioteca da escola, porque também antigamente não era fácil você adquirir tantos livros assim, né, como hoje que a gente adquire livro online. Aqui eu tenho mais de 300, por exemplo, livros que eu posso levar comigo. Então hoje o acesso à informação é muito
maior. Então o aluno ele já tem acesso a toda aquela informação, ele chega na sala dela, ele não precisa mais que o professor fale para ele tudo aquilo que ele sabe. Ele precisa que o professor seja um mediador dessas informações que ele já recebeu, que ele já encontrou, mas que ele não sabe ainda como codificar isso, como decodificar isso. A gente não pode pensar que só porque a gente tem acesso, que o aluno tem acesso à informação, que uma criança de 9, 10 anos que tem acesso à internet, que fica o dia inteiro na internet, que fica o dia inteiro na televisão, que ele sabe como formar seu senso crítico a partir dessa informação que ele recebe. O papel do professor continua sendo extremamente importante e fundamental. Só que o professor tem que começar a entender de que as práticas comunicativas fora da sala de aula estão influenciando para que o seu método de ensinar seja diferente. Seja diferente. E claro, perguntar culpa só do professor? Claro que não. Todo o sistema, se você for parar, são poucas as escolas, que você vai encontrar que já conseguiu se adequar a essa nova realidade, a essa bagagem de informação que o aluno já chega para a escola, quando você vai pesquisar, você encontra algumas escolas, muitas no exterior, que já fazem metodologia de educação invertida, de sala de aula invertida, Então, é uma realidade que ainda estruturalmente ela está distante. Mas o professor tendo essa consciência, essa atitude de, não, eu quero me adequar a isso, eu quero me adequar a essa realidade, eu quero fazer com que o meu aluno tenha uma aprendizagem significativa. Então essa postura do professor já ajuda muito, porque as dificuldades, elas desanimam muito. E lidar com essa bagagem informativa do aluno e desenvolver práticas comunicativas na escola não é fácil. Sempre falo para os professores, não é fácil, exige um trabalho extra-classe. Exige, você não vai conseguir fazer isso dentro da sala de aula. O início é mais puxado, é mais trabalhoso, porque todo o planejamento é mais trabalhoso, Todo o planejamento é só você pegar uma pessoa que escreve um livro. Até esse livro ficar pronto, nossa, vai ser um trabalho árduo, porque ele vai ter que escrever todo o livro, vai ter que passar por todo o processo de editoração, de diagramação, de publicação, de venda, mas depois que o livro está pronto, o negócio flui, porque o livro está pronto, é só ele conduzir. Então as práticas comunicativas, elas exigem muito trabalho. É outro planejamento, não está escrito no livro que você vai ter que fazer. Mas elas são muito efetivas, porque essas práticas de mídia educação que a gente chama, essas práticas comunicativas que vai fazer o uso da comunicação, do diálogo, das tecnologias, elas promovem o protagonismo do aluno e o inserem dentro do espaço. Mostram para o aluno que ele pertence àquele espaço da escola e que aquele espaço da escola é bom, que é um espaço de aprendizado, que ali, por mais que ele tenha acesso à informação na internet, ele precisa que o professor explique para ele o que é aquela informação que ele recebeu, Porque você vai ler quando a gente trabalha com mídia, por exemplo, quando eu falo do trabalho do programa Jornal Educação, do Vamos Ler, o aluno vai ler uma notícia, mas que opinião que ele vai formar sobre isso? Ele precisa dialogar, ele precisa que o professor questione ele, mas o que você pensou sobre isso? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Você já leu algo parecido? Você já já conversou com seus pais, com seus amigos, sobre situações parecidas com essa da notícia? Qual que é a sua opinião? Minha opinião é essa. Mas por que você tem essa opinião? Qual que é o motivo de você ter essa opinião? São esses questionamentos que o professor faz que instigam a criticidade do aluno. Então a mediação do professor é essencial. A gente pode pegar um exemplo recente. Xanxerê, em Santa Catarina, foi devastada por um fenômeno natural. Foi um acontecimento muito triste, está passando frequentemente na mídia, as pessoas estão sem casas, destruiu a cidade, eu estou aqui falando de Ponta Grossa, no Paraná, mas vocês não sabem, eu sou de Concórdia, Santa Catarina, Concórdia do ladinho de Xanxerê, afetou até algumas situações de Concórdia, não chegou, não devastou a cidade, mas afetou a parte de energia elétrica, eles ficaram 24 horas sem energia elétrica, isso prejudicou supermercados, estabelecimentos que trabalham com alimentação, comida, lá tem a Sadia, também interferiu. Então, sim, foi um fenômeno da natureza que causou estragos gigantes. Está constantemente na mídia. É óbvio, o aluno não precisa chegar na sala dela para o professor contar para ele que isso aconteceu, ele já sabe. Não já sabe, ele já viu,
Não pode substituir, tá, mas o meu aluno não tem acesso à internet, mas com certeza ele tem acesso à televisão e com certeza alguém que ele conhece tem acesso à internet e vai contar isso pra ele. Porque existe esse tipo de informação indireta. É aquela que a gente, tipo, telefone sem fio, né? Que a gente chama. Que um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, e quando chega até mim, ela até tá um pouco distorcida, né? Porque isso acontece muito, tem que ter muito cuidado com isso. Porque, principalmente, as crianças prestam também muita atenção nisso, né? De que quem que falou, o que que eu ouvi, como que eu ouvi. Né? Então ele vai chegar na sala de aula, ele já tem essa informação. Ele já sabe o que ia acontecer, não precisa que o professor conte para ele. Né? Mas o professor também tem que lembrar disso. Que o aluno vai chegar em sala de aula porque ele está passando a vida o tempo todo. Todo mundo vai falar sobre isso. Né? Então o professor não pode chegar em sala de aula e dar uma aula de ciência ou uma aula de geografia e ignorar totalmente algo atual, real, que aconteceu e que o aluno sabe e ficar baseado só no que está escrito no livro. Né? Um livro que foi escrito há não sei quantos anos, que é só um conhecimento puramente teórico que o aluno não consegue fazer uma relação com o que está acontecendo ao seu redor. Então, se o professor ignora isso, daí é culpa do professor. Daí é culpa do professor. Ele fala assim, não, agora é aula, é aula. É aula, é aula. O que acontecer depois, vocês conversam sobre o que aconteceu lá em Xaxerê. E isso é culpa do professor. O professor não ter essa sensibilidade de adequar essas situações que aconteceram. Foi algo que não estava no planejamento curricular, não estava, mas aconteceu. Então dá um jeito de adaptar. Então, assim, como que a gente vai promover uma prática comunicativa diante de um fato desse? Gente, vamos estudar geografia, né? Quais que eram as condições lá, né? Como que era a geografia daquela região, né? Por que a geografia daquela região favoreceu que esse fenômeno natural, né, fizesse tanto estrago? Porque isso tem influência, tem influência. É por questões geográficas que também isso acontece, né? Então, por quê? Então, vamos fazer um estudo sobre isso. Vamos pesquisar no nosso bairro como que são as condições geográficas do nosso bairro? Vamos pesquisar quais que são as condições climáticas da nossa região? Né? Vamos conversar com os moradores, aqui os moradores mais velhos, né, mais antigos do bairro, para saber se alguma vez já aconteceu um fenômeno parecido aqui no nosso bairro ou aqui na nossa cidade? Vamos, então vamos. Então vamos partir, vamos para a comunidade, vamos conversar. Todos esses diálogos, você já está aprendendo sobre geografia, sobre clima, sobre pertencimento ao espaço. E você que está aprendendo, você aluno, é o aluno que está aprendendo, porque ele que está indo buscar essas informações, né? Ele que está fazendo todo esse trabalho. Vamos voltar para a sala de aula com todas essas informações. Mas o que ele vai fazer com isso? Vai ficar para nós? Não. Vamos divulgar isso? Faz um jornal mural, que é uma excelente prática comunicativa, faz um jornal escolar, que desde que se você conseguir fazer ele impresso, possa distribuir, porque daí toda essa pesquisa que os alunos fizeram, eles vão divulgar. Então eles vão comunicar às outras pessoas da escola e da comunidade a respeito disso. E esse conhecimento que eles construíram, cada um à sua maneira, eles vão poder disseminar para que outras pessoas também construam o seu conhecimento. Então isso é uma prática comunicativa simples, porque todos os professores que eu conheço que se propuseram a fazer algo parecido, fizeram isso numa tranquilidade, não tiveram as dificuldades. Eles no início achavam que ia ter uma dificuldade, porque, meu Deus, tem que tirar os alunos dentro da escola, vai ser tumulto. Muito pelo contrário, foram atividades super efetivas, porque os alunos, enquanto eles ser colocados no papel de protagonistas e eu sou responsável por fazer esse trabalho, né, por adquirir essas informações, por fazer esse elo com o meu bairro, entre minha escola e meu bairro, né? Eu sou responsável por isso e eu vou fazer isso com responsabilidade, com dedicação, porque depois é responsabilidade minha divulgar para as pessoas. É responsabilidade minha. E a partir dali ele já aprendeu um monte de conteúdo, sendo que o professor aproveitou o potencial comunicativo dele, aproveitou a bagagem informativa que ele levou para a escola, né? Não se ateve à burocracia de ficar só fazendo aquilo, né? Que eu tinha que fazer porque está escrito no livro, porque está no planejamento, porque a secretaria mandou, porque não sei o que a gestora mandou. A gente sabe que existe toda essa estrutura burocrática em volta da educação. Existe um currículo, existe uma secretaria de educação, existe o Ministério da Educação que coloca esse planejamento como que as aulas devem ser, como que os professores devem lecionar. Mas isso tudo pode ser adaptado se adequando a essas situações reais e sociais que os alunos levam para dentro da escola.
E se você for propor uma prática comunicativa parecida com essa que eu acabei de sugerir, o celular ele vai ser essencial. Por quê? Vamos entrevistar as pessoas do bairro? Vamos. Que tal gravar? Porque o aluno, por exemplo, eu sou formando em jornalismo. Se eu fizer uma entrevista com qualquer outra pessoa, eu tenho uma habilidade para escrever e fazer, fazer as anotações muito rápido. Mas não é a mesma habilidade que uma criança de 10 anos vai ter, né? Ela não tem essa habilidade, essa rapidez, né, na escrita. Então, vamos usar o gravador de celular? Olha só, então a gente vai entrevistar as pessoas depois, a gente escuta, né, e transcreve. Fica mais fácil, não fica? Fica. Que tal se a gente fizer também um mini documentário? Daí a gente entrevista as pessoas e grava, né? As pessoas que nos derem autorização para isso. Então a gente grava. Olha só que legal. Daí a gente já faz, além da gente fazer toda essa produção desse conteúdo que vai ficar no jornal mural, que vai ficar no jornal escolar, a gente também pode fazer um vídeo, né? E esse vídeo, os professores, se a gente não tiver acesso à internet, se a gente não tiver um blog, mas a gente pode passar para todos os professores da escola e eles passam para suas turmas. Olha que legal, a gente pode fazer isso também, não pode? Ah, tá, mas então nós também vamos produzir conteúdos escritos para o Jornal Mural. É legal tirar foto, não é? Então vamos tirar foto de como que é nosso bairro, dessas condições aqui, que a gente está discutindo, essas condições geográficas que a gente está discutindo? Vamos utilizar a câmera do celular para tirar foto? Vamos! Olha quanta coisa que dá para fazer com o celular para fins educativos. Com certeza, se o aluno estiver todo envolvido nessa prática, ele nem vai lembrar que ele tem que usar o celular para entrar no Facebook, para mandar mensagem, para ficar fazendo outra atividade que não esteja relacionada com esse trabalho que ele está desenvolvendo em sala de aula. Então, tudo é uma questão de perspectiva. E também um pouco de doação, assim, das pessoas. Assim. Eu acredito que o professor tem que se doar muito a isso. Porque não é fácil. Não é fácil com tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil. Eu não tenho como deixar, né, de mencionar a greve dos professores aqui do estado do Paraná, que está uma situação inacreditável. Se vocês estão acompanhando, né, se vocês acompanharam pela televisão, né, no momento que eu estou gravando o vídeo, está no momento da greve. Então tá uma situação muito difícil, muito triste saber, né, como que a nossa educação do país está sendo tratada. Então eu estou sempre do lado dos professores, eu sei que não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil trabalhar nas condições com que as condições que são propostas para que os professores trabalhem hoje não são tão favoráveis, né? Não são tão favoráveis. Né? A gente sabe dessa demanda de tecnologia, a gente sabe que a gente precisa inserir a tecnologia no nosso currículo, mas eu ressalto aqui, não é o tempo todo, né? Não é todo momento, não é toda tecnologia. Eu mesma já falei lá no início, temos que ponderar, né? Às vezes a principal tecnologia que a gente precisa é um lápis, né? É um papel, né? É uma caneta, é um quadro negro. Às vezes a nossa principal tecnologia não é nada disso. Nosso cérebro é fazer uma roda e vamos discutir, né? Sem nada, sentadinhos no chão, né? Vamos para o pátio da escola, vamos debater sobre algum assunto que seja de interesse dos alunos, vamos deixar com que eles conversem. Em outro momento, a gente vai precisar do celular, por exemplo, para tirar foto, para fazer registros de um trabalho que a gente está fazendo. Né? A gente vai precisar do celular para utilizar a internet, porque às vezes no momento da aula, o que acontece? Né? A gente está com dúvida sobre alguma coisa. O professor, ele está ali para passar conhecimento, mas ele também não tem toda aquela informação, ele não tem todo aquele conteúdo na sua cabeça, e ele não tem que ter vergonha de dizer assim para o aluno, quando o aluno faz uma pergunta, fala assim, eu não sei. Não é vergonha nenhuma, a gente não precisa saber de tudo. Né? Eu não sei, então vamos pesquisar? Vamos. Se a gente tem acesso à internet ali, vamos pesquisar agora? Vamos. Daí você já aproveita para mostrar para os alunos como pesquisar na internet. Porque como hoje todo mundo é capaz de entrar na internet e criar um site, criar um blog, produzir o conteúdo que quiser divulgar, né, a gente precisa ser seletivos nessa pesquisa. Então, assim, os alunos sabem usar a internet? Sabem. Os meus alunos já sabem usar a internet, já acessam tal, mas eles sabem como pesquisar? Eles sabem como chegar aquela informação que seja uma informação fidedigna, né? Uma informação que seja útil, que seja importante, uma fonte confiável? Então já aproveita, pega o celular do aluno, quem tem celular com internet? Vem cá falando, vamos pesquisar aqui, vamos. Vem aqui, vamos pesquisar. Pessoal, né? Quem conhece um site que tenha essa informação? Ah, eu conheço. Então vamos entrar em todos os sites, vamos ver o que cada site diz. Depois a gente pega todas as informações e pondera. Né? A gente pondera e vê ali o que é realmente informação útil, o que não é, que site que a gente tem que descartar. E nisso o aluno também já vai criando nele
né? Ele já tem aquela consciência de que eu não posso acreditar em tudo que está na internet, que eu tenho que ter uma visão mais seletiva, né? Uma leitura mais seletiva, né? Daquilo que eu recebo. Então, diante disso, você acha que o aluno vai utilizar o celular para fazer outra coisa que não seja aquela pesquisa que está todo mundo envolvido para tentar achar o significado daquilo? Né? Uma informação desconhecida, o professor não sabia, e agora eu estou ajudando o meu professor a descobrir o que é isso que nem o professor sabia e eu vou ajudar ele a descobrir. Então, assim, é esse entusiasmo de o aluno ser valorizado nesse potencial, nesse conhecimento, que ele tem que é dele. Então, assim, as habilidades do aluno têm que ser valorizadas, aquilo que ele já sabe tem que ser valorizado, e o tempo dele de aprendizagem tem que ser valorizado, que não é igual para todos. E que é difícil de lidar, claro, uma sala de 30, 40 alunos, cada um aprende de uma forma, é difícil de lidar. Né? Mas você sempre procurar relacionar aquilo que o aluno já sabe, que ele já conhece, que ele já está experiente em fazer e desenvolver, você relacionar isso com aquilo que ele está aprendendo em sala de aula, a sala de aula não vai mais ser um lugar chato. Tá? Ir para a escola não é mais chato. Aprender não é mais chato. Estudar não é chato. É legal, porque quando eu estudo eu aprendo. Então, isso, valorizando todos esses relacionamentos do aluno com a tecnologia, com a sociedade e com a escola, a forma como ele se relaciona, vai mudar a forma como você se relaciona com seus alunos. Né? E isso tem a ver com a questão de ensinar e aprender, com questão de relacionamento. Não é a tecnologia em si que vai mudar as suas aulas. É a forma como você se relaciona com os seus alunos que sofrem influência da tecnologia que vai mudar as suas aulas. É isso que precisa ser entendido. O que a gente está propondo não é que a tecnologia tome conta dos ambientes de ensino, mas é que os professores mudem a sua forma de se relacionar com alunos que são influenciados pela tecnologia. E às vezes falta a gente parar para pensar que essa é a grande questão. Não é a tecnologia que está influenciando as práticas de ensino. A tecnologia está influenciando nossas formas de pensar e agir socialmente. O que vai influenciar as práticas de ensino é o nosso comportamento diante do aluno, nosso comportamento dentro da escola e o nosso relacionamento com todos os ambientes, com todos os meios. Então é isso. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês todo esse entusiasmo que eu tenho quando eu falo de mídia e educação. O Sala Aberta ele começou como um blog e agora ele é uma metodologia, que ela realmente é uma metodologia, Sala Aberta, que propõe esses ambientes abertos para que se discuta esse novo, para que o que chega de novo não seja ignorado, mas seja aproveitado. E é isso que a gente se propõe quando a gente fala de uso de tecnologia e de mídia. Não é largar tudo que a gente já conhece, abandonar as antigas técnicas, abandonar aquilo que eu acredito ser escola, e agora é só trabalhar com tecnologia e mídia, e só tecnologia e outras práticas. Não. Então preste muita atenção nisso. Em nenhum momento eu falei assim que é a tecnologia que vai determinar as práticas de ensino. Em nenhum momento eu falei que é a tecnologia que deve tomar conta dos ambientes de ensino, que é a tecnologia que influencia o ensino. Não, a tecnologia influencia as pessoas. O que vai influenciar o ensino, a forma de ensinar e aprender, é o seu comportamento diante disso. É você aceitar de que você, seus alunos e as outras pessoas que convivem com você e com seus alunos socialmente são influenciados pelos avanços que acontecem na sociedade, seja na área de tecnologia ou não. Então não é a tecnologia que é a sua inimiga, mas é o que está aqui dentro. É de aceitar que as pessoas mudam, que os comportamentos mudam, que os alunos, sim, eles chegam na sala de aula com mais conhecimento, que eu não preciso mais ensinar tudo aquilo que antigamente precisava, porque ele não precisa mais que eu ensine tudo isso, mas ele precisa conversar comigo, ele precisa que eu oriente ele sobre tudo isso que ele está aprendendo longe da escola. Muito obrigada pela atenção, obrigado por terem ficado comigo até agora, e vou deixar meus contatos, se acaso vocês quiserem entrar em contato comigo para conversar um pouquinho mais, fiquem à vontade, estou sempre à disposição. Muito obrigada, um abraço a todos.